Seu propósito é o desdobramento e a revelação do ser espiritual, a manifestação harmoniosa e eterna de Deus, o bem. Ele não tenta mudar, corrigir ou reformar qualquer pessoa. Portanto, nosso trabalho está dentro do nosso próprio ser e consiste em alcançar aquela consciência espiritual na qual não há tentação de aceitar o universo e o ser individual como outro que não seja Deus, aparecendo como universo e aparecendo como ser individual. No sentido comumente aceito da prática metafísica de cura, a saúde é normalmente procurada como oposto ou ausência de doença, bondade e moralidade como oposto ou ausência de maldade e imoralidade. Mas, neste desdobramento, não tentamos curar o corpo, não tentamos remover doenças ou reformar pecadores. Não buscamos a saúde no que Jesus chamou de este mundo, porque meu reino não é deste mundo. Ou seja, o trabalho do Cristo não está no reino dos conceitos humanos. Entendemos a saúde como sendo a qualidade e a atividade da alma, sempre expressa como corpo perfeito e imortal. Mesmo um corpo humano harmonioso não expressa necessariamente saúde, porque saúde é mais do que ausência de doenças. É um estado eterno do ser espiritual. Além disso, a bondade humana é apenas o oposto da maldade humana, e não é o estado de ser espiritual que devemos realizar e alcançar em nossa abordagem da vida. Mesmo que esta mensagem não se preocupe com saúde humana ou doença, riqueza material ou pobreza, bondade pessoal ou maldade, no entanto, a obtenção da consciência de Deus, aparecendo como ser individual, resulta no que parece ao sentido humano como saúde, riqueza e bondade. Estes, entretanto, representam os conceitos finitos dessa harmonia espiritual que, na verdade, está sempre presente. Quando não estivermos mais presos à crença de que não somos escravos de alguma pessoa ou circunstância e, quando não formos mais escravos do dinheiro, seremos verdadeiramente livres para sempre. Então, não fará diferença para nós que tipo de sistema político ou econômico existe em nosso mundo. Seremos abundantemente providos de qualquer forma de suprimento que seja necessário sobre a forma particular de governo sob o qual estivermos vivendo. E, se estivéssemos na prisão, ainda seríamos livres. Seríamos como aquelas pessoas de antigamente que diziam: me prender você não pode, meu corpo você pode colocar na prisão, mas não a mim. A mente ou consciência não pode ser confinada. Não pode ser confinada a uma sala ou a uma cadeira. A mente pode vaguear à vontade e pode ser treinada para se elevar acima do seu sentido corpóreo, como realmente estar neste mundo com a sensação de estar livre do corpo, embora nós não deixemos o corpo. Não é possível deixar nosso corpo, porque nosso corpo e nós somos um. Mas podemos deixar o sentido corpóreo dele e sermos tão livres espiritualmente que não estamos confinados nem ao tempo nem ao espaço. Isso é o que acontece quando obtemos nossa liberdade espiritual. Nessa liberdade espiritual,
superamos todo o senso de limitação. Por exemplo, não deixamos de usar dólares, mas não nos preocupamos com eles. Os dólares virão, e mesmo que continuemos a usá-los, não seremos mais limitados ou confinados pelo conceito de que os dólares constituem o suprimento. Enquanto pensarmos em dinheiro como suprimento, não teremos liberdade de suprimento. Mesmo que nossos rendimentos sejam duplicados, não devemos nos congratular por termos feito uma demonstração, se ainda acreditamos que dinheiro é suprimento. Dinheiro não é suprimento. Eu sou suprimento. Consciência é suprimento. Esta essência indefinível chamada espírito, que nós somos, é suprimento, e que é onipresente, onipotente e onisciente. Compreendendo a natureza de Deus. Toda vida espiritual depende de nossa capacidade de conhecer Deus, e, a menos que compreendamos a onipresença e onipotência de Deus, não faremos nenhum progresso nesse trabalho. Ao longo dos anos, muitos nomes foram dados a Deus. Abraão conheceu Deus como amigo. Nas antigas escrituras hindus, que datam de milhares de anos atrás e compreendem algumas das primeiras literaturas dadas ao mundo sobre o assunto de Deus, Deus é referido como mãe e às vezes como pai. O grande místico hindu moderno, Ramakrishna, conheceu Deus como mãe Kali, mas muitas vezes termos comumente princípio, alma, luz, espírito, amor e outros dos sinônimos bem conhecidos de Deus também serão encontrados nas escrituras hindus. No entanto, como era da natureza dos primitivos hindus, como dos primitivos hebreus, a personalização, eles se aproximaram de Deus da maneira que eles melhor entendiam, como uma mãe amorosa e, ocasionalmente, como pai. No século XIX, estudiosos do sânscrito traduziram muito dos grandes clássicos hindus para os idiomas alemão e inglês, de modo que, pela primeira vez, o Ocidente teve a oportunidade de se familiarizar com a terminologia hinduísta. O resultado foi que muitos dos seus conceitos de Deus penetraram na literatura do século XIX. O termo pai e mãe, como sinônimo de Deus, ganhou ampla aceitação através de sua incorporação ao ensino da ciência cristã por Mary Baker Eddy. Através do uso deste termo na literatura da ciência cristã, ele foi mais tarde incorporado em muitos outros ensinamentos metafísicos. E assim, Deus tem sido conhecido como mãe, às vezes como pai e também como pai-mãe. Nenhum destes termos se destinava a indicar gênero ou a significar que Deus era homem ou mulher. Ao invés disso, tais termos conotam as qualidades ternas, amorosas e protetoras de uma mãe, e as qualidades severas, legisladoras, protetoras, sustentadoras e mantenedoras de um pai. Portanto, quando Deus vem à sua consciência individual, ele vem de uma maneira tão terna que você ainda pode usar o termo pai ou mãe. Mais e mais pessoas, entretanto, estão começando a pensar em Deus como luz e vida. E, quando Deus é realizado na consciência individual como vida ou como luz, não há nenhum senso de homem ou mulher, apenas um senso de Deus como a vida universal que permeia todas as formas. Deus é a vida que permeia sua forma, a vida
que permeia a forma da árvore, do animal e da flor, impessoal, mas ainda assim a vida. Deus é Espírito, e Espírito é a substância e a essência. É a substância e a essência da qual todas as coisas são formadas. Tudo que está na terra e no céu, no ar e na água. A criação espiritual é formada desta substância indestrutível e indivisível, ou Espírito, chamado Deus. A consciência espiritual revela a realidade. Você pode se perguntar, então, por que existem coisas como árvores em decomposição ou vulcões em erupção? Elas são também da essência de Deus? Não, elas representam nosso conceito daquilo que realmente existe. No reino de Deus, nunca há uma árvore em decomposição, nem há forças destrutivas ou perturbadoras operando. O místico alemão Jacob Boehme viu através das árvores e através da grama a realidade. Para todos os místicos, é como se o mundo se abrisse e eles vissem o mundo como Deus o fez. Deus é a substância subjacente e a realidade de todas as formas. Mas o que vemos, ouvimos, provamos, tocamos ou cheiramos é o produto da mente humana, do sentido mortal, material e finito. A soma total dos seres humanos no mundo, sob o que é chamado de lei material, lei médica, teológica ou econômica, tem criado este sentido finito do universo que eles veem, ouvem, provam, tocam ou cheiram. Nada é o que parece ser. Todos nós poderíamos olhar para o mesmo objeto e todos nós poderíamos vê-lo de maneira diferente. Por quê? Porque cada um de nós o interpreta à luz da educação, do meio ambiente e do histórico de sua experiência individual. Compreender que o que vemos representa apenas nosso conceito daquilo que realmente existe é importantíssimo, porque, sob este ponto, fazemos ou perdemos nossa consciência curativa. Deus criou tudo o que foi criado, e tudo o que Ele criou é bom. Portanto, todo este mundo, seja visto como seres humanos, animais ou plantas, é Deus manifesto. Mas, quando o vemos, não o vemos como é, vemos apenas nosso conceito finito dele. Isso é de vital importância porque é nessa premissa que toda a cura espiritual se baseia. E a falta de reconhecimento deste ponto é responsável por 95% do fracasso na cura espiritual. Muitos metafísicos estão tentando curar o corpo físico, e ele não pode ser curado, porque não há nada que um metafísico possa fazer a um corpo físico. Mas, quando ele muda o seu conceito de corpo, o corpo responde a esse conceito superior. Então o paciente diz: eu fui curado. Ele não foi curado, ele estava perfeito desde o início. O que estava errado não era o corpo, mas seu falso conceito de si mesmo e de seu corpo. Se você conseguir captar essa ideia, pode evitar de cometer o erro fatal de tentar curar alguém ou o corpo de alguém. Quando vejo seu corpo através do sentido espiritual, o vejo como Deus fez. E você declarará que foi curado. A criação de Deus está intacta, é perfeita e harmoniosa. E essa criação perfeita e harmoniosa está bem aqui e agora. Mas isto não pode ser visto com os olhos físicos. Só pode
ser discernido através da visão espiritual, do sentido espiritual, através da consciência espiritual ou do que é chamado de Cristo consciência. Não tente reformar a imagem externa. Quando você se depara com roubo, embriaguez ou qualquer forma de degradação, não olhe para ele, mas através dele. Não olhe com os olhos, feche os olhos ou pelo menos desvie. Olhe através do indivíduo, contemplando através de seu sentido espiritual a realidade de seu ser, e você trará o que o mundo chama de cura. Com seu sentido espiritual interior dado por Deus, olhe para o coração de cada homem e veja o Cristo. E ali você encontrará a força de cura mais maravilhosa que existe no mundo. Então, deixe seu sentimento guiá-lo. Tenha uma sensação ou um sentimento do Cristo sentado ali mesmo, no centro do ser individual. E, quando você alcançar esse Cristo, você terá uma cura instantânea. Para trazer a cura de um pecado ou doença, não se preocupe com o ser humano ou o corpo. Fique em silêncio dentro de seu ser. Sinta a presença de Deus, a presença do bem, o sentimento divino ou interior, e assim você não será tentado a pensar em nenhuma pessoa. Não será necessário pensar no nome da pessoa que se dirige a você em busca de ajuda, em sua forma ou em sua doença. A inteligência onisciente sabe, e, portanto, quando você sentir o sentido da alma que o acolhe, você terá testemunhado uma cura. Conduzindo uma prática de cura. Na condução de sua prática de cura, tenha cuidado de não repetir presunçosamente declarações da verdade a seus pacientes, para não lhes dar belas citações das Escrituras ou escritos metafísicos, a menos que você mesmo tenha tido alguma medida de consciência dessa verdade. Lembre-se, é muito melhor não dizer nada a seus pacientes a não ser deixe-se comigo, ou eu o ajudarei, ou também eu estarei com você, ou ligue-me novamente pela manhã. Muito melhor não lhes dar nenhuma declaração da verdade, mas apenas sua garantia de que você, com sua realização da presença de Deus, está conscientemente com eles em oração e realização. Quando sua consciência está imbuída do Espírito da Verdade, não apenas da letra da verdade, mas do Espírito da Verdade, a cura ocorrerá. Então, você pode explicar aos seus pacientes qual é a verdade, dando-lhes declarações da verdade que você provou ou demonstrou, e que se tornaram parte de sua consciência. Eles não só ficarão felizes em ouvir essas declarações, mas também sentirão sua verdade. Dar aos seus pacientes ou estudantes citações e declarações da verdade das quais você mesmo não tenha consciência é como dar-lhes uma pedra quando pedem pão. Dê-lhes apenas uma simples declaração que você demonstrou repetidas vezes e que, portanto, você sabe que é verdadeira. A não ser que você possa fazer isso, dê a ele silêncio curativo. Não diga nada, mas sinta dentro de seu ser este Cristo curador.